Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje para o vídeo eu separei algumas perguntas que vocês fizeram lá na caixinha de perguntas do meu Instagram e aqui também na postagem do YouTube. Então eu separei as mais pedidas para estar respondendo nesse vídeo, então fica comigo porque olha, as perguntas estão polêmicas e muito interessantes. Começando então pela pergunta que diz: o que fazer quando percebe que uma criança é viciada em pornografia? Provavelmente a criança ainda não está viciada. Ela achou algo diferente, ela está curiosa e ela quer aprender, quer ver o que mais aquilo vai trazer de novo, de novidade para ela. Então é muito importante o que? Você interromper esse ciclo de aprendizado que a pornografia está gerando na mente dessa criança. Como? Sentando com ela e conversando. Ensinar para ela o porquê aquilo é errado, o porquê não é benéfico ela assistir isso, tá? Inclusive vai sair um vídeo essa semana aqui no canal sobre crianças pornificadas. Eu aconselho você a assistir esse vídeo até para você conseguir trazer argumentos que vão ajudar essa criança a entender o porquê aquilo é prejudicial para ela. E claro, você estabelecer sempre baseado na palavra de Deus, nos valores cristãos, tá? Então é muito importante você o quê? Sentar com essa criança, interromper esse ciclo de aprendizado que ela está tendo com a pornografia, e é muito importante também nesse período para ela conseguir saber lidar com essas informações, porque imagina, uma criança tendo acesso a conteúdos de pornografia pesados, que já está sendo super comum, isso gera um nó na cabeça da criança. Então é muito importante também você buscar por ajuda psicológica, um psicólogo que vá trabalhar isso também com a criança. Então é muito importante sentar, conversar. Eu sei que é constrangedor, eu sei que é um assunto delicado, mas é muito importante interromper isso agora, porque a tendência de crianças que consomem pornografia cedo é se tornar um adulto viciado. Outra pergunta: olhar para alguém em uma praia é pecado? O que acontece? Não tem como você impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho na sua cabeça. Então isso quer dizer que não tem como você evitar, né, aquela primeira olhada, né, ou sem querer, poxa, tava passando o olho e bateu o olho ali. Só que se você percebeu que, poxa, algo te chamou a atenção, evita olhar. Desvia o olhar, vai fazer outra coisa, saia daquele ambiente. Então evite, desvia o olhar, não fica alimentando esse pensamento, esse olhar de luxúria e de lascívia. Porque se você alimentar esse olhar, isso vai ficar cada vez mais intenso e mais difícil de você controlar. E coloque em prática o que a palavra de Deus diz: leve os seus pensamentos cativos a Cristo. Como? Fuja de toda aparência do mal, de toda imoralidade sexual. Próxima pergunta: sonhar com pornografia é pecado? Não, não é pecado, porque você não tem controle sobre os seus sonhos. Só que o que acontece? Nos primeiros meses, principalmente os meses iniciais que você está no processo de libertação, é mais comum ainda você ter esse tipo de sonho. E muitas vezes essa perturbação através do sonho pode ser uma consequência espiritual da pornografia. E principalmente nos primeiros meses, já não estava mais acessando pornografia, eu ainda tinha essa questão dos sonhos eróticos, sonhava que estava tendo relação sexual, enfim, e isso daí pode ser uma consequência espiritual do acesso à pornografia. A luta é espiritual, né? Infelizmente, pessoas que são viciadas em pornografia, elas estão sob influência ou até mesmo domínio de demônios que estão levando ela para a imoralidade sexual. Esses demônios, eles podem vir te atormentar nos sonhos, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre as consequências espirituais que a pornografia gera também, porque também tem essas consequências que vão além daquelas que a gente sente no corpo, no relacionamento. E o que aconteceu? Na época, então, eu fui para um retiro presencial de cura e libertação, e lá daí eu passei pelo atendimento individual, de confissão, enfim, de renúncia, e a partir de então eu não fui mais atormentada em sonhos, tá? E claro, toda noite antes de dormir, consagre o seu sono, a sua noite de sono, os seus sonhos ao Senhor, mas é uma consequência espiritual do consumo de pornografia. São demônios que estão ali te atormentando. Próxima pergunta: no início da mudança, quando você sentia vontade de se masturbar, descontava em sexo?
Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre o meu testemunho, que foi o dia que eu decidi, né, me entregar para Cristo, que foi o dia então que eu fui liberta. A partir daquele momento, qual que era a situação que eu estava vivendo? Eu estava noiva, né? Hoje eu sou casada com o meu marido, mas naquela época a gente estava noivo, então a gente também estava numa situação de fornicação, sexo fora da aliança do casamento. E a partir daquele momento, junto com a decisão de largar o vício em pornografia, a gente decidiu juntos que a gente não ia mais fornicar até o casamento. E esse foi um processo que até a gente conseguir oficializar o casamento foram mais de 11 meses, 14 dias, 34... tô brincando, não. Quem contou, né? Mas o que aconteceu? A gente se guardou até o casamento e esse foi um processo pra gente santificar antes de casar. Então eu não tive essa questão de descontar em sexo, mas para quem é casado, né, e tem essa possibilidade, a relação sexual com o seu cônjuge ajuda muito no processo de libertação da pornografia. Porque quanto mais satisfeito você tá na sua vida sexual com o seu cônjuge, menos você vai ter vontade de acessar pornografia. Só que você precisa também respeitar o tempo de desintoxicação da sua mente em relação às consequências que a pornografia gerou. Então o que acontece? Tem muitas pessoas que pela exposição prolongada de muitos anos acessando pornografia, já desenvolveram quadros de disfunção erétil, ejaculação precoce, ou não consegue ejacular com o cônjuge, precisa ter o auxílio da mão, enfim. Então, para isso, você precisa também respeitar esse tempo até você conseguir novamente, e é só com o tempo, tá? É com o tempo, pode buscar ajuda médica, ajuda psicológica para estar lidando com esses efeitos na sua mente, mas com o tempo isso vai sendo restaurado, existe restauração na sua relação sexual real também, sem o auxílio da pornografia, tá? Então, para quem é casado, aproveita porque ajuda no processo de restauração da sua mente, da sua alma, durante o processo de libertação do vício em pornografia, tá bom? E muitas pessoas até falam assim, nossa, pra que largar o vício de pornografia, né? Porque daí sexo é muito bom. Gente, pornografia e sexo não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas têm a visão de que cristão não transa, e isso é uma percepção totalmente equivocada, sendo que é justamente o contrário. O Senhor fez, Ele que fez o sexo, não foi Satanás não, tá? Ele que fez o sexo, o prazer dentro do casamento. Então, Satanás foi lá e ele que destruiu, ele que perverteu essa relação que honra ao Senhor dentro da aliança do casamento. Mas mais pra frente a gente vai falar num vídeo só sobre isso, que vai sair inclusive essa semana aqui no canal. Próxima pergunta. Estou há meses praticando NoFap. NoFap. NoFap ou NoFap, amor? É NoFap, né? Para quem não sabe, é a sigla designada para pessoas que estão se libertando do vício em masturbação, né? Não estão se masturbando. E ontem assisti vídeos e não masturbei. Controle mente e corpo. Veja o seguinte, você ter assistido a vídeos de pornografia sem se masturbar não quer dizer que você está tendo controle e domínio sobre o seu corpo. Imagina o seguinte, você está numa ribanceira. Você sabe que se cair lá para baixo, você vai se machucar, você pode até, né, ter consequências graves, morrer, enfim. Mas você continua andando na beirada, você tem a opção de se afastar para preservar a sua vida, para preservar a sua segurança. Mas mesmo assim você fala assim, ah não, vou andar aqui na beiradinha, vou andar aqui. Só que uma hora você vai cair nessa ribanceira. Então é um engano acreditar que você assistir vídeo de pornografia sem se masturbar é autocontrole, é domínio próprio. Não é. Por quê? A pornografia ela vai levar você a querer satisfazer a sua carne. E só de você estar acessando os vídeos pornográficos, mesmo sem se masturbar, já mostra que a sua carne está te dominando. Porque você está cedendo ao desejo de olhar aquilo. E infelizmente, a olhadinha do vídeo em pornografia, mesmo sem se masturbar, vai gerar as mesmas consequências no cérebro, vai gerar as mesmas alterações no cérebro. Então é um caminho que vai te conduzir cada vez mais a cair dessa ribanceira, tá? Então toma muito cuidado, busca se libertar dos dois, tá? Para que você tenha uma restauração completa da sua identidade sexual e você consiga também preservar aí a sua vida sem
sem queda, sem cair nessa ribanceira, tá? Próxima pergunta. Nós já estamos diante da geração pós-ideologia de gênero, ou seja, uma geração híbrida? Na minha visão, ainda não, mas estamos num caminho que está tudo sendo preparado, o sistema todo, cultural, social, está sendo preparado para isso. Porque na palavra de Deus diz que o retorno de Cristo será como nos dias de Noé. E nos dias de Noé a gente encontra essa questão, deixa eu abrir aqui na Bíblia para vocês, que diz o seguinte, Gênesis 6, capítulo 4. Naqueles dias havia néfilins na terra e também posteriores, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e eles lhes deram filhos. Os estudiosos, os teólogos, classificam esses néfilins como gigantes, que habitavam na terra naquela época. E esses gigantes eram decorrentes de uma mistura entre a relação sexual de demônios com mulheres, e aí nasceram então os néfilins, os gigantes que habitavam a terra na época de Noé. E a palavra de Deus já prediz que vai acontecer nos últimos tempos, assim como nos tempos de Noé. Então já aponta para que haja assim esse hibridismo, e a gente pode ver, a gente acompanha as tendências, as mudanças culturais que estão acontecendo. Alguns meses atrás foi lançada uma nova categoria nos sites pornográficos, que justamente, mostra a relação sexual, pornografia entre pessoas com homens fantasiados de fantasma, para eles simularem como se fosse uma relação sexual com fantasmas. Que a gente sabe que é demônio, Então, infelizmente, a gente está vendo tudo se encaminhar para isso. Próxima pergunta. A pornografia é um mal terrível, contudo, muitos homens dizem que assistem para poder aprender, uma espécie de cursinho online que prepara a vida sexual do casal. Existe algo útil que pode ser aprendido com a pornografia? Gostaria de ouvir a sua resposta. O que acontece? A pornografia ela vai ensinar, doutrinar as pessoas com valores sexuais pornográficos. E o que a pornografia ela ensina? Que o prazer pessoal é acima do que o prazer que você proporciona para outra pessoa. Então você vê que são valores egoístas. E dentro da aliança do casamento, no casal, a relação sexual é o quê? É você crucificar as suas vontades para você atender às vontades da outra pessoa. Então o princípio do casamento na parte sexual é o quê? É você buscar satisfazer a outra pessoa, assim como a outra pessoa busca satisfazer as suas vontades. Então, infelizmente, não tem nada de útil que a pornografia possa estar ensinando, a não ser colocar aqueles valores pornográficos totalmente distorcidos, que distorcem o amor, que distorcem a satisfação real do casamento, do casal ali durante o ato sexual, e infelizmente vai colocar na mentalidade tanto do homem como da mulher conceitos totalmente equivocados, performáticos, coisas que não vão conseguir reproduzir na vida real, porque a pornografia ela é produzida à base de substâncias químicas, cheia de cortes, de efeitos, eles buscam os melhores ângulos, e infelizmente o casal que tenta reproduzir isso na prática, uma hora vai se deparar que é impossível reproduzir aquilo na vida real, e em algum momento vai se frustrar, e muitas vezes quando vem essa frustração pelos conceitos que foram instalados na mente, que foram aprendidos de acordo com a pornografia, infelizmente a tendência é a pessoa culpar o outro, ou até mesmo acreditar que acabou a química do casamento, que não tem mais amor, porque não tá tendo uma satisfação, um prazer tão artificial quanto a pornografia apresenta. Então é um equívoco, não recomendo. Inclusive eu vou indicar para vocês o perfil da Ariane, que ela é uma sexóloga cristã, e gente, ela mostra a questão da relação sexual, que não precisa ser chata, que é muito prazerosa, que tem como você, desenvolver essa questão prazerosa dentro da relação do casamento, sem você ficar na mesmice. Enfim, sigam ela, que ela tem umas dicas ótimas lá para vocês, e isso vai ajudar vocês realmente a apimentar a relação, a deixar mais prazerosa, e não através da pornografia que vai queimar a sua relação. Próxima pergunta. Quem está saindo do vício de pornô pode usar vibrador na hora H? Não consigo sem ver pornô. Provavelmente a pessoa estava falando que tem costume em assistir pornografia durante o ato sexual e que quer trocar a pornografia pelo vibrador. A pornografia causou uma dessensibilização do seu sistema dopaminérgico, ou seja, te tornou
psicologicamente e fisicamente também mais resistente aos estímulos de prazer. Então, infelizmente, nas mulheres ocorre o quê? Uma queda de lubrificação, ela tem uma diminuição na vontade de ter relação sexual real. E o que acontece? Você já está enfrentando, tendo que lidar com essas consequências vindas da pornografia, você vai tirar um estímulo visual artificial para colocar outro estímulo artificial. Tem estudos já que comprovam que os vibradores, pela intensidade, pelo estímulo dele ser muito artificial, ele vai dessensibilizar aquele ponto que você vai estar posicionando ele. Então, infelizmente, isso vai prejudicar ainda mais a sua recuperação da sua sensibilidade, seu prazer na relação sexual. Então, ali, senta conversa com o seu marido, combinem de vocês fazerem o que? As carícias antes da relação sexual, para que isso te ajude a sentir prazer novamente com o estímulo real do seu marido, com as carícias, com as preliminares, para não colocar algo que vai trazer um estímulo artificial e que vai piorar a sua sensibilidade e o seu prazer ali. Então, não recomendo, principalmente para pessoas que estão saindo de um quadro de vício em pornografia. Respeita esse processo para que você consiga, com o tempo, retornar, de maneira natural novamente a sentir prazer, satisfação com o estímulo que o seu marido faz em você, tá bom? Próxima pergunta. Luana, eu vi o seu vídeo sobre pornografia no YouTube. Me ajuda, tenho vergonha de me abrir. Isso é muito comum, porque a pornografia, ela vai gerar na sua mente aquela vergonha. Vai alimentar pensamentos na sua cabeça de que é só você que passa por isso, que é vergonhoso demais você pedir ajuda. Imagina, para mulheres isso se intensifica ainda mais, Eu demorei anos para conseguir me abrir, para conseguir pedir ajuda. Eu ia em psicólogo durante um ano fazer terapia para conseguir me libertar disso, e eu não consegui falar pro psicólogo que eu era viciada em pornografia, que eu acessava, porque eu morria de vergonha. E, gente, a palavra de Deus diz que confesse os seus pecados uns para os outros para serem curados. Então, infelizmente, você precisa sair da escuridão, das trevas do pecado e trazer esse pecado à luz que é o que? É Cristo, é a palavra de Deus. Porque a palavra também diz que onde há luz, as trevas não prevalecerão. Então, olha, saia das trevas, pega esse pecado oculto, secreto, que está te aprisionando e traga a luz, peça ajuda, confesse esse pecado para que você possa iniciar o seu processo de libertação, de restauração, porque não tem como restaurar e libertar uma pessoa que está permanecendo nas trevas por vergonha, é constrangedor confessar com os próprios lábios para outra pessoa que você é viciado, que acessa esse tipo de conteúdo? Claro que é constrangedor, mas mais constrangedor do que você confessar e pedir ajuda é você continuar sendo cativo, prisioneiro de Satanás, enquanto Cristo está te oferecendo um banquete, grande, de libertação, de restauração, Então, olha, saia das trevas, venha para a luz, porque a novidade de vida, você se tornará uma nova criatura em Cristo. Próxima pergunta. Quais passagens bíblicas você recomenda para leitura para quando sentirmos tentados? Em momentos de tentação, eu começava a declarar a palavra. Porque a palavra de Deus fala que a única maneira que a gente tem de ataque, contra as tentativas, contra as investidas de Satanás, do inferno, é a espada da palavra de Deus. Então eu declarava promessas que me davam esperança do poder de restaurar, de libertar mesmo, que Cristo apresenta pra gente na palavra de Deus. Vou dar alguns exemplos. Uma passagem que me marcou muito, que eu usava aquilo muito, todos os dias eu declarava, é a passagem que está em Romanos 5:20, Porque vem muita acusação, Quando a gente está tentando se libertar, vem aquela acusação ainda, poxa, acessou tudo isso e não sei o que, agora quer se fazer de santo, agora... Então eu sempre declarava, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim como também, na leitura da Bíblia, aquelas passagens que mais se destacarem aos seus olhos, faz oração lendo a palavra, Ora aquela palavra. Vou trazer alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, em 1 João,
capítulo 1, dos versículos 7 a 9, diz que: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como também, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então você pode ver, bem na hora que você está pensando em acessar, você começa a acessar, cai a internet, alguém te liga, alguém te manda mensagem. Então sempre vai vir esse apoio, mas muitas vezes a gente não percebe aquilo como uma ajuda, como um suporte. Então declare isso, que não sobreveio tentação senão aquela que você pode suportar. Então sim, você tem poder, você tem força para se posicionar e suportar aquela tentação, tá? Então busque por passagens, faça seu devocional todos os dias. Isso vai te ajudar a ter um entendimento ainda maior das promessas de Deus na Bíblia, né? E aquilo que você pode estar orando, declarando sobre a sua vida, para te ajudar a enfrentar esse vício, a se posicionar e sair vitorioso desse processo de libertação. Próxima pergunta: por que você mistura a prática do consumo de pornografia com coisas graves, como certos crimes, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Gente, já tem estudo que comprova que o acesso à pornografia por longos anos, por períodos muito prolongados, está causando alteração no cérebro. E isso já tem estudo comprovando que está desenvolvendo quadros de sociopatia no cérebro humano. Então é só o quê? Dar um Google e pesquisar, se aprofundar nas análises, nos estudos, nos artigos científicos que falam sobre isso. Olha só o que está escrito em relação às causas da sociopatia. Primeiro diz que é em relação à questão genética, mas também alterações que afetam o desenvolvimento do cérebro podem ser agentes para o surgimento do quadro. Alterações que afetam o desenvolvimento do cérebro. Já está mais que provado que a pornografia literalmente altera a química cerebral. Ela vai trazer alterações cerebrais e que sim, essas alterações cerebrais, elas contribuem para o desenvolvimento de sociopatia no cérebro. Quando a gente vê aqui sobre sociopatia, algumas características comportamentais que essa pessoa apresenta: estar sempre mentindo, enganando e explorando outras pessoas, o que a gente vê bem presente em consumidores de pornografia; ser insensível, cínico ou desrespeitoso com os outros. Não é à toa que essas pessoas elas vão buscando categorias cada vez mais bizarras e mais pesadas. Usa o charme, o carisma ou a inteligência para manipular os outros. Ser arrogante e prepotente. Ter problemas em seguir regras e comandos. Uma lei é o quê? É uma regra, né? Ser impulsivo e agir sem pensar nas consequências. Esse é o caminho mais curto, é o atalho que leva o quê? A pessoa a cometer aquilo que originalmente ela não cometeria, mas que pelo consumo de pornografia ela foi alimentando o cérebro dela e aquilo gerou desejos perversos e pelo consumo em pornografia alterou o cérebro e vai fazer sim com que ela se torne cada vez mais impulsiva e não pense nas consequências. O resultado disso vai ser o quê? Uma pessoa que, eu vou cortar o cabelo, cortei o cabelo sem... Claro que não, né? Vai ser algo muito mais grave. Serão pessoas que vão cometer esses delitos aí, como os citados nos vídeos anteriores, que são sim bem pesadas, bem chocantes, mas eu recomendo que você que fez essa pergunta vá dar um Google, vá buscar por análises científicas, tá? Que falam sobre isso. Assim como exemplo também do psicopata que eu fiz a publicação no Instagram, Ted Bundy, que ele foi um dos maiores serial killers, né, dos últimos tempos nos Estados Unidos, vitimou mais de 30 mulheres e na última entrevista, antes dele ser sentenciado, né, você sabe o que eu tô falando, ele deu a entrevista para um psicólogo e ele falou sobre
a relação do consumo de pornografia, que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele cometeu na vida real, ele se inspirou na pornografia e que ele teve acesso à pornografia pesada muito cedo, né? Muito cedo, quando ele era criança. Então isso daí foi alimentando pensamentos e que uma hora chegou que ele não se satisfazia mais em apenas ver, ele queria reproduzir aquilo. E foi então, ele falava que vinha algo como se não fosse ele, que vinha algo que ele precisava conseguir colocar aquilo em prática, e ele fazia, e vinha um êxtase, um descontrole muito grande para ele estar fazendo aquilo. Então eu vou colocar o link também dessa publicação aqui embaixo. Você pode ir lá, você pode ouvir o relato dele também. Eu selecionei partes importantes, mas tem a entrevista dele completa no YouTube para você também estar se informando em relação a isso, tá bom? Próxima pergunta. É normal não sentir a presença de Deus mesmo sendo cristão? Sim, terão momentos que a gente vai passar por vales emocionais que a gente não vai estar sentindo a presença de Deus. Mas olha só, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive esses momentos. Por quê? Porque quando a gente está passando por esses vales, essas dificuldades que a gente não está sentindo ao Senhor, vem à tona, né, as nossas verdadeiras convicções, a nossa verdadeira fé. A gente consegue perceber quais são as áreas que a gente está sendo afetada, assim, que está enfraquecendo a nossa fé. Essa é uma oportunidade de você se quebrantar, você pedir auxílio, você jejuar, porque o jejum não vai mudar a circunstância, mas vai te deixar mais sensível para você reconhecer as estratégias que o Senhor está te dando, quais são as possibilidades que ele tá, né, como a graça dele tá te capacitando para você enfrentar isso. E teve um período que eu passei por isso de uma maneira assim muito, muito forte. E eu tava falando, poxa, Senhor, eu tô renunciando às coisas, eu tô tentando, né, mas parece que eu não tô sentindo, eu tô orando, mas parece que não tá subindo, a oração parece que não tem ninguém escutando, né? E eu ficava assim angustiada, porque eu achava que, poxa, tem algo errado impedindo. E o Senhor, ele me falou o seguinte: não tem como eu colocar sonhos onde ainda há entulhos. Então, nesse processo que você está sentindo dificuldade em sentir a presença do Senhor, com certeza Ele está fazendo uma limpeza em você, Ele está te auxiliando a fazer essa limpeza para que Ele coloque, né, a capacitação dEle, a graça dEle te capacite, para que Ele coloque novos sonhos. Não tem como Ele colocar uma novidade de vida em você, novos sonhos, novos projetos, né, se ainda há resquícios do velho homem em você. Então esse momento é o momento assim que ele mais vai estar te transformando, purificando o seu coração. E uma frase que eu utilizo muito, que eu aprendi com a Valnice Milhomens, que ela fala: não me movo pelo que vejo, não me movo pelo que eu escuto, não me movo pelo que sinto, eu me movo pelo que creio, né? Então a gente crê o quê? A gente crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o Senhor sempre está conosco, que Ele nunca vai nos abandonar. E é nisso que a gente precisa se apegar, nesses períodos que parece que a gente não está sentindo, mas o Senhor, Ele está lá, Ele está assistindo a nossa dificuldade, assistindo no sentido não só olhando, Ele está dando assistência, né, para que a gente saia vitorioso desse deserto emocional. Tá bom? Quero agradecer a todos que enviaram as perguntas e infelizmente não foi possível responder todas elas. E se você quer ter a sua pergunta respondida aqui também no próximo vídeo, na próxima semana, já me segue lá no Instagram para você acompanhar a caixinha de perguntas. Toda sexta-feira, entre sexta e sábado, eu vou estar abrindo a caixinha de perguntas, que são as perguntas para o vídeo que eu vou gravar respondendo, tá bom? Então já me segue lá, acompanha aqui. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais!